Olá, meus amigos, meu nome é Denis e este é o canal Literatura Espírita. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Então, como nós vimos no capítulo anterior, Lísias convida André Luiz para morar com ele, com a sua família, já que em Nosso Lar André Luiz não teria onde ficar, ele iria ficar num edifício, como se fosse um edifício coletivo, onde vários espíritos que não têm morada em Nosso Lar podem viver ali enquanto estiverem na colônia. E Lísias, que tem a sua casa, depois, mais para frente no livro, nós vamos entender essa questão da casa, o que é uma casa dentro de uma colônia, como que se conquista uma casa numa colônia. Naturalmente, não é com recursos materiais, existem formas de se fazer isso. Então, Lísias convida André Luiz já ali na casa conhece os seus familiares, a sua mãe, a mãe de Lísias, as irmãs de Lísias, e agora eles vão tratar um pouquinho da questão do alimento. Então, olha o título do capítulo, Amor, Alimento das Almas. Então, Dona Laura, ela vai explicar a respeito, eles vão fazer uma refeição naquele momento, com algumas frutas, algumas coisas. Então, eles começam a explicar para André Luiz a respeito dos alimentos, das refeições que são feitas em Nosso Lar, que alguns ministérios, como o Ministério do Auxílio, por exemplo, onde eles trabalhavam, que lidam com energias mais grosseiras, com os espíritos vindos do umbral, com essas questões mais densas, precisam de alimentos um pouco mais substanciais, ainda que sejam alimentos etéreos. Naturalmente, nós não vamos encontrar dentro de uma colônia espiritual alimentos físicos, como nós conhecemos aqui na Terra. Esses alimentos, eles são alimentos etéreos, formados de energia específica do mundo espiritual, naturalmente em formas que nós conhecemos aqui, como por exemplo na forma de frutas, de alguns alimentos naturais, mas ainda assim são alimentos um pouco mais grosseiros, enquanto que nos ministérios, por exemplo, da união divina, do esclarecimento, esses alimentos eles vão se tornando cada vez mais sutis. Então nós vimos também em capítulos anteriores que a alimentação ela pode ser feita através dos raios solares, e da respiração, absorvendo nutrientes da atmosfera, nutrientes que vêm do sol, nutrientes que vêm das esferas mais sutis. Então, existem várias formas desses espíritos se alimentarem, já que o perispírito, o corpo espiritual, o corpo astral, o intermédio, como nós dizemos no meio espírita, o intermédio entre o corpo material e o espírito, a essência divina, que nós chamamos de perispírito, ele ainda é semimaterial, principalmente de espíritos que reencarnam em planetas como a Terra, planetas ainda mais atrasados, mais grosseiros, planetas de provas e de expiação. Seus perispíritos ainda são densos, ainda são mais grosseiros, então eles necessitam de uma alimentação mais substancial. Ainda que estando na colônia, já tenham o seu pensamento mais equilibrado, já estejam um pouco mais avançados, e às vezes em algumas questões de disciplina, do pensamento, das emoções, ainda assim despendem muitas energias, em passes, em tratamento de espíritos mais desequilibrados, então precisam de uma alimentação mais substanciosa, porque ainda não tem a capacidade de se alimentar direto das energias que vêm do alto. Então Jesus, por exemplo, não diz nem só de pão vive o homem, dentro da simbologia do Evangelho, quando ele estava sendo tentado pelo demônio no deserto. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, como nós podemos compreender a palavra que vem da boca de Deus? Os ensinamentos
seus emissários, né? Os seres de luz, né? Esses ensinamentos que vêm das esferas superiores a respeito do amor, da bondade, da luz, da caridade, tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é de belo, que vem da espiritualidade superior, isso alimenta as nossas almas, e é isso que a Dona Laura explica para André Luiz também, que o principal alimento dos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, é o amor. É o principal sustentáculo da alma, principalmente quando ele precisa vencer provas. Então, por exemplo, nós estamos aqui encarnados. Imagine você encarnado, neste momento, sem nenhum tipo de simpatia por nenhum espírito encarnado ao seu redor. Imagine que ninguém goste de você, ninguém te tolere, ninguém tenha um pensamento, uma palavra de bondade na sua direção, que você viva sozinho, que você viva isolado. Por mais que você fosse o homem mais rico, mais poderoso da terra, por mais que você tivesse banquetes à sua disposição, pudesse trajar os trajes mais finos, né, as melhores roupas, tivesse os melhores carros, mansões, pudesse viajar pelo mundo inteiro, isso não significaria absolutamente nada se você não tivesse ao menos uma pessoa que te ama, que se importa com você, ou que você ame, que você se importe, que você queira cuidar, ou que possa cuidar de você. Tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos, tudo que nós procuramos desenvolver na nossa vida é para fornecer isso para alguém. Observe, se você é uma mãe, se você é um pai, você trabalha, você dá o seu sangue para dar o melhor para os seus filhos. Se você tem um companheiro, uma companheira, você quer ter o melhor para dividir com aquela pessoa. Se você é um filho, você quer o melhor para os seus pais. Se você tem um amigo, você quer o melhor para o seu amigo. Se você tem um irmão, se você tem alguém que você goste, você quer ter as coisas para compartilhar com aquelas pessoas, porque qual seria o sentido de você ter tudo o que o mundo pode te oferecer e não ter ninguém para compartilhar, não ter ninguém para dividir? Não tem ninguém com quem você usufruir dessas coisas. Então, o amor é o nosso grande motivador. Então, o amor é o alimento supremo das almas. E se você observa quem ama de verdade, imagina, por exemplo, uma mãe diante de um filho doente. Essa mãe não se importa se ela vai comer, se ela tomou banho já, se ela está dormindo à noite ou não. Ela quer ver o filho bem, ela quer fazer o possível para aquela criança melhorar, para aquela criança ficar bem. Então é dessa forma que funciona o amor. O amor, ele está acima das nossas necessidades materiais, muitas vezes, quando ele realmente é descoberto no nosso espírito. Então, por isso que muitas pessoas ainda hoje pelo mundo, abrem mão de todas as suas questões materiais, das suas posses, das suas coisas, e vão em missão lá para aqueles países mais pobres do mundo, para cuidar dos doentes, para cuidar dos pobres, dos necessitados. Abre mão de trabalho, de vida material, para ir lá trabalhar em favor do próximo, viver uma vida de total abnegação. Claro, não é qualquer um que é capaz de fazer isso, nem é exigido que nós façamos isso, né? Deus não pede para que a gente vá aos extremos, mas Ele pede que nós possamos aos poucos dar passos nessa direção. Tirar um pouquinho do meu e ajudar o próximo, não só do meu material, mas principalmente do meu tempo. Ouvir uma pessoa que está em aflição, que precisa conversar, que precisa de um ombro amigo, que precisa de um consolo naquele momento, que precisa ser ouvida, dar um abraço, dedicar um tempo com as pessoas que nós gostamos, porque às vezes a gente só preocupa em trabalhar, só preocupa em fazer as nossas coisas, e aquelas pessoas que às vezes necessitam da nossa presença ficam carentes dessa presença, porque nós nunca estamos presentes, nós sempre estamos ocupados com alguma outra questão. Então, o que eles deixam muito claro é isso, né?
Nós necessitamos de vários nutrientes para o nosso corpo material, para o nosso organismo, precisamos sim, mas acima de tudo isso, o que mais nos dá energia é o amor, é saber que alguém nos ama, que alguém se preocupa conosco, é nós amarmos alguém, nos preocuparmos com alguém, querermos cuidar dessa pessoa, ver essa pessoa bem, fazer uma prece, fazer uma visita, conversar. Então essa troca de energia ela é sublime, é isso que nos engrandece, é isso que nos dá propósito de existir, é isso que faz com que a nossa vida tenha sentido. Sem amor, nossa vida perde o sentido, perde o propósito. Então nós precisamos desse alimento. E quando nós descobrimos esse amor que vem de Deus, que é a fonte suprema desse sentimento, aí a nossa vida se enche de júbilo, aí realmente nós atingimos o ápice do significado da nossa existência, né? Quando nós conseguimos beber da fonte do próprio Deus, né? Do amor que vem do Criador de todas as coisas, né? E no final aqui, né, Lísias junto de alguns amigos, eles vão para o campo de música, né, para um evento, né, que tem na cidade de Nosso Lar, um momento de lazer, de descanso que eles possuem depois de cumprir o seu dever, depois de trabalhar. E mais para frente, um pouquinho no livro, André Luiz vai participar, ele ainda não pode ir, mais para frente ele vai participar dessas excursões, e aí nós vamos ver um pouquinho como que funciona esse lazer dentro de Nosso Lar. Mas por hora, a lição máxima desse capítulo é essa: não deixe que a sua alma fique subnutrida de amor. Não adianta você se banquetear de coisas materiais e o seu coração estiver vazio. Então, procure amar as pessoas, procure valorizar aqueles que te amam, aqueles que se preocupam com você, porque isso é um tesouro preciosíssimo, não só entre os encarnados, mas entre os desencarnados também. Procure valorizar esse amor e procure também ser digno desse amor, amando outras pessoas e levando esse sentimento adiante. Muita paz, muita luz a todos. Vejo vocês no próximo capítulo. Que Deus nos abençoe a todos.